Esse vídeo aqui... O que acontece esse vídeo aqui? A cosmovisão escondida nos filmes, né? Desse canal que eu nunca vi na minha vida, Feito Lipas. É coisa religiosa. Apareceu pra mim um vídeo de acho que é biólogo. Um biólogo. Reagindo e falando sobre isso, né? Meio que... como é a palavra? Esqueci a palavra. Mas... respondendo, basicamente. Respondendo o vídeo. E eu quero saber... Eu queria ver sem o react dele, que eu acho... Ai, não quero fazer react do react. Então eu peguei o vídeo original pra gente conversar aqui e a gente discutir, entendeu? Mesmo vou falando aqui, vocês vão comentando aí nos comentários, vão falando o que é que vocês acham. E a gente vai desenvolvendo aqui uma discussão saudável, se Deus quiser. Mas enfim, não vou deixar like, nem vou me inscrever, porque eu acho que eu vou discordar de tudo que ela falar. Mas aqui, como o meu vídeo tá muito legal, você deixa seu like, se inscreve, ativa as notificações para receber sempre que eu postar vídeo novo. E também aperta no botãozinho de hypar o meu vídeo aqui embaixo, que ajuda demais. Vamos ver o que essa querida tem a dizer sobre a tal da cosmovisão. Eu não sei muito bem o que é a cosmovisão, não, mas pelo que eu entendi, é tipo uma visão religiosa a respeito da criação, né? É tipo um contraponto à evolução, né? A evolução de espécies. É cientificamente comprovado. Você já percebeu a cosmovisão escondida na maioria dos filmes de Hollywood? Isso tá tão impregnado em tantos filmes e séries e até mesmo desenhos, que a maioria de nós assiste sem nem notar. E eu ainda diria que alguns cristãos nem percebem que essas coisas estão erradas ou simplesmente fazem vista grossa. Mas tudo isso é um treinamento para que pessoas, especialmente crianças, comecem a pensar em suas vidas excluindo o Deus Criador, como revelado na Bíblia. E essa visão de mundo é tão perigosa, porque quando ela é levada até o seu fim lógico, ela traz consigo várias atrocidades, como aquelas que nós vimos nas guerras do século XX. Você saberia dizer o que esses filmes têm em comum? A Era do Gelo, Uma Noite no Museu, Jurassic Park, Avatar, X-Men, Big Bang Theory, Em Busca do Vale Encantado, O Planeta dos Macacos, Dinossauro da Disney e O Bom Dinossauro também da Disney. Qual é o fim... Tudo tem uma relação com ciência, né? Foi o que eu identifiquei aqui bem rápido. Tem alguma relação com ciência, tem dinossauro, etc. Doutor, que junta todos esses filmes e tantos outros que eu nem cheguei a listar aqui. Todos esses filmes têm como o seu pressuposto, ou como pelo menos um ponto relevante para a história, a teoria antibíblica e anticristã e perniciosa do evolucionismo darwinista. Não. Gente, sério. Perniciosa, meu Deus. Peraí, eu tenho que mostrar uma coisa bem rápido. Peraí. Eu estudo biologia. E eu sou totalmente fã do Darwin. Eu não tinha ideia do que seria isso aqui. Mas é sobre isso. Eu tenho um livro aqui da origem das espécies, né? Explicando o evolucionismo. É complicado. Que viagem é essa? Então, vamos lá. Vamos entrando aqui na viagem dela. Vamos entender. Esse falso ensino está presente não apenas na mídia, mas também nas escolas, que desde o ensino fundamental ensina crianças como se fosse uma verdade. Na maioria esmagadora das escolas seculares e de muitas ainda que têm o rótulo de cristã, mas é só no nome, crianças e jovens são ensinados uma teoria falha e não aprendem sobre a real origem da vida, que é aquela Gente do céu. Nossa, eu fiquei até mais empolgada agora. Está escrita no livro bíblico de Gênesis. A criação
E acontece Entendi. que quando jovens cristãos que percebem o erro daquilo tudo e resolvem se posicionar em sala de aula questionando o darwinismo, muitos professores tentam impedir o debate ou se escondem por trás da desculpa de aconteceu há milhões de anos. O problema dessa teoria não é somente o fato de que não existem comprovações científicas o bastante para que aconteça. Como não existe, bicha? Como não existe? Gente, os milhões e o tanto de fóssil que a gente tem aí comprovando a evolução. Não é prova suficiente? Bicha, pelo amor de Deus. Isso não é suficiente pra você? Mulher. Provem, mas também o que ela gera em uma sociedade que leva o evolucionismo. Joaninha, na época que eu estudava, eu tinha aula de religião na escola. Também tive. Mas só estudava a Bíblia. Na minha escola também. Era uma escola... Acho que era... A dona da escola era evangélica. Eu acho que todas as professoras também eram evangélicas. E aí só falava de cristianismo. Não tinha outras religiões. E sim, eu aprendi sobre ciências e biologia na escola sem enrolo. Eu também. Acredita? Apesar de ser um meio muito evangélico, me ensinaram ciência certinho, sem nada de ficar inventando história, não. Isso aqui, pra mim, é surto, é maluquice. A sério, eu achei muito interessante o documentário O Calcanhar de Aquiles da Evolução, em que 15 cientistas com PhD explicam com evidências... Peraí. As falhas fatais da evolução, nas áreas aclamadas como... As maiores forças. Não entendi esse texto. Da evolução, mas tudo bem, posso ser burra. 15 cientistas com PhD explicam com evidências o porquê a teoria da evolução é falha, exatamente nos pontos em que ela afirma... Eu tô tremendo. Vá, deixa ela falar. Eles abordam temas como seleção natural, genética, registro fóssil, origem da vida, cosmologia, geologia e também as implicações éticas dessa teoria. Muitos esquecem de pontuar que foi por causa do evolucionismo impregnado nas mentes de ditadores poderosos como Stalin, Hitler, Mao Tse-tung, que eles encontraram desculpas científicas para tentar justificar as atrocidades que eles estavam cometendo. Gente, ela acabou de fazer isso. Ela ligou a teoria da evolução a ditadores. Ela realmente fez isso? Gente, isso eu nunca tinha visto, juro por Deus. Nunca tinha visto. Nossa. Que surto. Meu Deus, que surto. De pessoas na Alemanha chegaram a ser financiadas pelo governo. Propagandas que diziam que algumas pessoas não mereciam viver, uma vez que eles acreditavam na sobrevivência do mais forte ou do mais... Sim, porque eles eram mau caráteres, eles eram filhos da puta. Não é porque a teoria da evolução é errada. É porque eles eram filhos da puta. É só isso. Eles eram uns crápulas, desgraçados, criminosos. É por isso. Meu Deus. O que o evolucionismo tem a ver com eugenismo? No caso do bigodinho aí. Não. Enfim, Jesus é quem sabe. Loucura total. E olha que nem entendo muito de biologia. É isso, amigo. Nem precisa entender muito. É uma coisa que, tipo assim, graças a Deus a gente aprende na escola e fica meio que na cabeça de todo mundo. É meio que um conhecimento geral, assim. Ainda bem. Né? E ainda assim tem gente que vai assistir esse vídeo aqui dela e vai ficar, uau, é verdade. Difícil. Adaptado. E isso com base nos princípios do evolucionismo. Nossa, mas eu achei uma coisa de gente...
de gente mau caráter mesmo, fazer essa comparação aqui. Ligar as duas coisas de... Não faz... Gente, sério. Não faz sentido. Só são mau caráter mesmo. Simplesmente. Exatamente, é só isso, cara. Não... Se tem uma coisa que filho da puta sabe fazer direitinho, é pegar um discurso que é certo, que faz sentido, e usar a favor deles. De forma negativa, muitas vezes. Então, assim, não é que o evolucionismo tá errado. Quem tá errado é o bigodudinho, né? Existem algumas formas em que esse pensamento continua até hoje por meio do aborto, do infanticídio O e quê? da eutanásia. Não, peraí. Não, peraí que eu fiquei até meio desconcertada agora. Volta aí, eu quero entender o que ela tá falando. Do mais forte ou do mais adaptado. E isso com base nos princípios do evolucionismo. Existem algumas formas em que esse pensamento continua até hoje por meio do aborto, do infanticídio e da eutanásia. Uma vez que eles acreditam que seres humanos são apenas um conjunto de moléculas, de células, eles desprezam o valor intrínseco de cada pessoa. E por isso eles pensam... Eu tô péssima, não estou com paciência para esse hospício, por favor. Oi? Gente, sério. Vou falar uma coisa assim, que é muito simples. E foi a primeira coisa que veio na minha cabeça quando ela falou isso. Quando eu escutei ela falando isso. Em cursos de saúde, que são totalmente científicos, né? Totalmente. Existem matérias voltadas para a ética. Existe a ética da medicina. Por um motivo. Porque a gente tá fazendo ciência é pela humanidade. E também pelo mundo, né? Não tem isso de... Ai, nossa, de agir como se... Ai, porque o ser humano é só um conjunto de células. Não é. Não é. E não é à toa. E é justamente por isso, pela importância que a humanidade se dá, né? Que a gente, nós seres humanos, a gente se dá muita importância. Naturalmente. Naturalmente. Justamente por isso que a gente pesquisa para entender como curar doenças, de onde que a gente veio, como que a gente surgiu. A gente tem essa curiosidade. Não faz sentido, amiga. Não faz sentido isso que você tá falando. Pensam que se a mãe não deseja ter o filho, que ela teria de alguma forma autonomia de tirar a vida dele. E essa discussão que eles trazem, Eu tava dando risada, agora eu tô ficando estressada. Ai, amiga, linda, querida, amada do meu coração. Não vou responder. Eles levam para além dos primeiros meses de vida daquele bebê no útero de sua mãe. Eles também levam para as idades avançadas das pessoas. Porque outro fim lógico e perverso do evolucionismo é a eutanásia. Onde eles acreditam que se pessoas mais velhas forem consideradas dependentes ou, como eles diriam, um fardo, que outras pessoas teriam o direito de tirar suas vidas. E ainda a atrocidade. Eu absolutamente nunca vi nada sobre isso. Nunca vi. Nunca vi nem essa discussão de eutanásia pra gente mais velha, pra idoso. Nunca vi. O que é isso? Deve ser uma discussão nichada, muito, sei lá, alguma coisa que ela viu uma vez ou outra, assim. Ai, porque a ciência que está fazendo isso. Ai, sério. Do infanticídio. Porque em muitos lugares, logo depois de crianças nascerem, alguns médicos se recusam a permitir que essa criança se alimente, ou então não presta a assistência necessária para aqueles bebezinhos quando veem que eles têm alguma deficiência. E assim... Deixa. Olha, estamos entrando em assuntos polêmicos aqui.
Dave Gamer disse: o Joaninha, me desculpa, mas eu sou a favor da eutanásia em casos de doenças terminais. Mas esse negócio que ela tá falando de gente idosa eu nunca vi. Eu também sou a favor, amigo. Tipo assim, eu acho que tanto gente com doença terminal, gente que... Tinha uma menina que ela tem uma doença muito rara, que ela sente muita dor, que não passa nem com remédios fortes. E aí ela tava buscando, né, uma forma de fazer essa eutanásia aí pra ela acabar com o sofrimento dela. Eu acho totalmente justo. Totalmente justo. E eu acho, às vezes, até um egoísmo da família, sabe? Um egoísmo de querer manter uma pessoa viva, uma pessoa que tá sofrendo muito, que tá com uma doença, sofrendo muito, que não tem cura, sabe? E ela só tá ali sofrendo, ela só não tem... Ela não consegue aproveitar a vida dela, ela só tá sofrendo. E é isso. E aí eu acho que, tipo assim, se essa pessoa escolhe a eutanásia, e às vezes ela não vai ter a opção de escolher, né? E aí a família vai querer manter, às vezes, essa pessoa ali, naquele estado de sofrimento. Me diga pra quê? Pra quê? Sabe? Pra pessoa ter o fim da vida de uma forma sofrida? Para as últimas lembranças dessa pessoa serem tristes, serem dolorosas? Não faz sentido pra mim isso. Sabe? Eu acho que é até um ato de humanidade. A eutanásia em casos assim. Mas, tipo, idoso? Gente, ai meu Deus, tem idoso que tá melhor que eu. Ai, que loucura é essa, bicha? Não é porque a pessoa é qualquer coisa, é porque a gente tem que entender, a gente tem que ter essa empatia. Pelo que, sabe, essa pessoa tem uma vida, tipo, e ela está vivendo de verdade essa vida? Ela só tá existindo, sabe? Ela tem compreensão do que tá acontecendo em volta dela, ou ela só tá ali sofrendo, deitada numa cama, assistindo dor, a mercê de qualquer um. Sabe? Acho que vale essa discussão. Enfim. Mas aí ela vai dizer que é por causa da ciência, né? A ciência que me deixou fria. Demais. Tempo, aquela criança morre. Rapidinho, já o vídeo vai voltar. Não quero saber. Viu? Uma visão de mundo cristã e bíblica. Porque desde o princípio nós lemos que homens e mulheres têm o seu valor intrínseco. Porque foram criados por Deus como sua imagem e semelhança. Deus é o Criador, o doador e o dono da vida. Mas por outro lado, essa atitude cruel e desumana é 100% compatível com o evolucionismo. E nesse documentário que eu mencionei, esses cientistas com PhDs, eles mostram a... Cara, ela tá ligando umas coisas que não tem nada a ver com o evolucionismo. Aborto, eutanásia, o que isso tem? Infanticídio, o que isso? Eu ainda não entendi o que esses 3 tópicos têm a ver com o evolucionismo. Eu ainda não compreendi. Aonde essa visão de mundo evolucionista desencadeia. E eles dizem assim: que a grande teoria da evolução é uma mistura de ciência e filosofia. E a filosofia é mais dominante hoje em dia que a ciência. O que eu acho é que muitas pessoas, muitos evolucionistas, nunca examinaram criticamente sua própria posição. Sou judeu etnicamente. É claro que meu povo foi quase eliminado da Europa. 6 milhões de nós foram dizimados por essa filosofia evolucionista. Não é possível, eu não consigo acreditar que essas pessoas realmente acreditam que o que esse cara fez foi fruto de um pensamento evolucionista. Não faz sentido isso, cara. Da onde que eles tiraram isso? Assim, o evolucionista tem que necessariamente ser contra a religião ou uma força transcendental? Seja Deus ou outra coisa, cara, que doideira. Exatamente. Cara, eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. E também acredito na teoria da evolução. Porque assim, eu acho que assim, eu vi uma frase uma vez que me pegou muito. Na ciência, a ciência, ela não precisa que a gente acredite nela. Porque tá lá. Ela se baseia em fatos, em evidências, em estudos.
E a gente acredita... Beleza, a gente pode acreditar ou não. Mas ela tá lá, é absoluta. Quer dizer, pode ser contestada muitas vezes. E será. Mas aí é tudo com base em provas, pô. Por isso que é tão sólida. Não é questão... Ela não vai deixar de existir se a gente parar de crer. Porque simplesmente tá lá. E acabou. A ciência são fatos, ela mesma se prova. Exatamente. Exatamente. É isso. E esse pessoal aqui tá levando pra um lado que não tem nada a ver. Gente, nada a ver. Eu tô realmente assustada. Que também debilitou Nem bebi minha pessoas água, tidas peraí. como sendo menos humanas. Há algumas implicações morais aqui. Se o Criador nos fez, então ele nos possui e tem o direito de fazer as regras para nós. Mas se as coisas surgiram por conta própria, então não há certo ou errado. Somos, na verdade, apenas montes de pântano rearranjado. Entender essas consequências do evolucionismo deveria nos fazer abrir os olhos para todas as formas em que a mídia e as escolas seculares estão impondo essa ideia tão cruel nas mentes das novas gerações. Pais e Meu mães Deus. precisam ensinar Não. aos seus... Para. Bicha, você é sonsa. Olha a atuação dela. Olha a carinha nas dela. mentes das novas gerações. Como ela está sofrendo. Olha que absurdo o que tá acontecendo. As escolas ensinam ciência para as crianças. Que absurdo. Vou fazer um chapéu de alumínio ali e colocar na minha cabeça porque tá foda. Amigo, eu acho que eu vou fazer. Pra assistir esse tipo de coisa aqui, eu vou fazer também. Vou ter que fazer. Vou ter que assistir com chapéu de alumínio, porque isso aqui é muita loucura. Pais e mães Oxi. precisam ensinar aos seus filhos a palavra de Deus para que eles não sejam persuadidos por professores que muitas vezes são carismáticos. Aí é que tá. Aí é que tá. Uma coisa que acontece muito. A pessoa crê muito em Deus, é muito religiosa, blá blá blá, pipipipopopó, acredita aí nessa cosmovisão, desse negócio aí de criacionismo. E aí chega na faculdade, chega na escola, etc. Vê a ciência, conhece a ciência, vê que tem provas. Tem provas. A ciência tem provas de tudo que ela fala. Então, a pessoa quando se depara com isso, às vezes ela fica até encantada, sabe? Fica encantada e desconstrói aquela visão. E uma coisa não anula a outra. Uma coisa não anula a outra. Eu acho tão maluquice esse negócio, essa briga de religião e ciência. As duas coisas coexistem e acabou. É simples. As duas coisas coexistem. E você acredita no que você quer acreditar, mas é um fato, a ciência tá ali provando tudo que ela diz. A religião prova o quê? Lembrando, acredito em Deus. Né? Sou batizada na Igreja Católica. Acredito, eu sou o tipo de pessoa que eu para sair de casa, eu boto minha corrente com um pingente de São Jorge, que eu sou muito apegada. Mas ainda assim, eu reconheço o que é fato, não tem como. Eu não consigo acreditar que simplesmente Deus criou Adão da argila, sei lá do que, da terra, e criou a Eva da costela de Adão, e isso aí, e eles dois deram origem à humanidade. Sendo que a ciência chega e me mostra uma coisa completamente diferente e que faz muito mais sentido do que essa explicação. Então, enfim, é o que acontece muito. Finalizando o que eu tava falando, é o que acontece muito, né, com as crianças e tal, quando tem contato, não só com a criança, porque às vezes a pessoa passou ali a vida toda com esse pensamento, sendo meio que doutrinada pela religião dela, e aí quando ela vai pra faculdade e resolve fazer medicina, acabou, que vai desconstruir tudo que ela imaginava, toda crença que ela tinha vai pros caralho. Eles ensinam essa teoria antibíblica.
E também jovens cristãos precisam entender as grandes falhas do evolucionismo para que possam questionar em sala de aula e também para ajudarem seus colegas a Aí vai um monte de mini crente encher o saco do professor de biologia que tá simplesmente ali tentando ensinar a porra da matéria. qual é o tipo de fim que esse pensamento leva. O documentário Calcanhar de Aquiles da Evolução é um recurso completo, definitivo, didático e claro. Eu lembro que eu assisti esse documentário quando eu estava no ensino médio E eu não fui é confiável, anotando em com um certeza. caderno vários dos argumentos que os cientistas explicam e também no final de cada sessão, depois de explicar cada partezinha, eles colocam um resumo que você pode ver ali exatamente os principais argumentos que você pode replicar em outras conversas e até mesmo em sala Legal. de aula. E na época ainda não estava dublado, então eu tive dificuldade com alguns termos que são mais científicos. Ou seja, também você não vai aprender, né? Você só vai replicar o que ela tá falando ali, você vai assumir que é verdade, vai confiar, tem que confiar. Vai assumir que é verdade e vai simplesmente replicar. E aí o professor chega com uma tréplica e você não sabe responder. Porque você não sabe do que você tá falando, você só pegou uma coisa que você ouviu e tá querendo criar intriga na aula. Mas hoje você pode assistir esse conteúdo exato. Tá bom. Certeza que famílias, pais e jovens serão extremamente abençoados e fortalecidos com esse recurso. Ele não somente mostra as grandes e grotescas falhas do evolucionismo, mas também aponta o porquê o relato bíblico da criação é visto até mesmo por evidências científicas. O nome desse documentário realmente representa o que ele mostra. Na mitologia grega, havia a história de Aquiles, um guerreiro invencível que, quando criança, a sua mãe o mergulhou em um rio que lhe dava uma força sem igual. Mas ao mergulhá-lo nesse rio, ela deixou de fora o seu calcanhar, fazendo com que essa se tornasse a sua falha e seu ponto fraco. E assim também, a teoria da evolução se gaba das suas grandes forças, mas tem falhas fatais que mostram sua enorme vulnerabilidade. Então faça sua assinatura na Eu achei engraçado isso aqui. Eu achei engraçado, pessoalmente. Eu achei engraçado essa coisa de um documentário que é pra reforçar uma visão cristã e faz referência a um acontecimento, né? Enfim, a uma história da mitologia grega. Eden Plus Achei para engraçado. ter acesso a conteúdo Tá bom, você tá bíblico querendo vender a assinatura do negócio aí bíblico. É o fim da demais. picada. E se você quiser entender como as escolas seculares estão desviando muitos jovens, assiste esse vídeo aqui. Não se esqueça. Tá bom, gata. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, tá? E vai pro caralho. Não vou mais assistir nenhum vídeo seu. Obrigada. Cresceu um pouco. Mas tudo bem, faz parte, né? Acontece, a gente vai assistir das coisas a gente discorda e é sobre isso. Enfim, acho que eu nem tenho muito mais o que falar sobre isso. Detalhe que a cosmovisão escondida nos filmes, que teoricamente seria o tema central do vídeo, foi citado no início uma vez e ela nunca mais falou disso no resto do vídeo todo. E não explicou o que isso significa. Porque não. Achei ridículo. É que escalou de uma forma que eu não imaginava, velho. Quando ela trouxe a questão ali dos ditadores, do bigodinho, pra ligar com o evolucionismo. É muito bizarro, velho. E eu ainda não entendi. Ela falou aqui, mas eu ainda não ficou claro. O que tem a ver aborto, eutanásia e infanticídio com evolucionismo? O que tem a ver? Não entendi. E aí, não, eu tô aqui cheia das referências. Aí eu trago aqui agora uma coisa que eu acho que foi o Pirula que falou. O Pirula, ele disse assim, que é muito fácil uma pessoa assim, compartilhar uma fake news, uma teoria da conspiração em 20 segundos, em 30 segundos, em um vídeo de 1 minuto. E olha, o vídeo dela tem 9 minutinhos. Bem curto. Aí se você for ver um vídeo de um cientista explicando a teoria da evolução e por que é real e é comprovado,
vai ter no mínimo 1 hora o vídeo. Entendeu? Porque ela trouxe aqui umas coisas aleatórias e nem explicou nada, nem se aprofundou em nada. Só jogou aí e disse, você que lute. Aceite o que eu tô falando e acabou. Uma pessoa comprometida, um cientista que estuda o assunto e tal, ele vai trazer evidências, ele vai explicar minuciosamente, vai trazer um monte de coisa, vai trazer referências, 300 milhões de coisas, o vídeo vai ficar com 1 hora. Ninguém vai querer assistir. É sobre isso. Também não entendi. Confuso o conteúdo da moça. Muito confuso. Muito confuso. Não entendi nada. Mas tudo bem. Olha lá.